Bom dia! Está no ar mais um Movimento e Ação. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que está super em alta no Brasil, que é a educação, abordando sobre o assunto da identidade profissional. A nossa convidada de hoje é a professora Mariana, formada em Educação Física. Vamos até a escola para saber como é o seu dia a dia. Boa tarde. Estamos aqui na escola Dom Helder, pessoa câmera, situado na Serra, em Jacaraípe, para fazer uma entrevista com a professora Mariana sobre a sua identidade profissional. Mariana, o que você vê na sua identidade profissional? Como ela se constituiu? Então, eu entendo que primeiro é entender qual é o meu papel como professora, né? A partir daí, você consegue estabelecer quais são os seus objetivos com os seus alunos, né? E aí, meu entendimento com os alunos, eu sempre falo com eles, né? O papel do professor na sociedade ele já está ultrapassado, desvalorizado. Eu falo para eles que eu sou uma facilitadora de conteúdos. Então, sem o professor é possível aprender? Sim, mas o professor ele vai facilitar. Só que precisa que eles queiram aprender alguma coisa. Então, assim, a minha identidade profissional, ela se constitui sempre baseada no contexto social dos meus alunos, né? A partir disso, eu vou nortear o meu trabalho e aí eu vou... A gente é um professor para cada aluno, para cada turma, para cada escola, cada contexto. Basicamente isso. Qual o método de avaliação que você usa para os seus alunos? Então, a gente trabalha com turmas muito heterogêneas. E aí essas turmas como são, né? Tenho alunos quinto ano, por exemplo, eu tenho alunos de 10 a 15 anos. Então são turmas com muitas particularidades, com crianças em risco social. Isso tudo vai influenciar no trabalho. Eu tenho alunos que têm laudo, que têm necessidade especial. Esses alunos eu tenho que avaliar, traçar objetivos diferenciados. Eu tenho alunos que têm comprometimento cognitivo, mas não tem laudo. Esse aluno também tem que saber avaliar de maneira diferenciada. Então, é bem complexo a realidade aqui em Jacaraípe. Assim. Tenho turmas onde eu tenho alunos muito bons, alunos muito ruins por vários fatores. A gente tem que acabar nivelando, às vezes, ou às vezes um pouco por baixo, e aí a gente tem que individualizar muito esses alunos. A minha avaliação ela é sempre baseada no interesse, na participação, na autonomia do aluno. Eu desejo que todo aluno seja autônomo, seja crítico. Então, se eu passei um trabalho e ele não teve nenhum interesse de fazer esse trabalho, vai ter alguma consequência, né? Então, eu acho que é importante a gente levar o profissional de educação física, levar a sério a avaliação, para eles perceberem que é importante, sim, ter compromisso com as atividades. Tá? Então, primeiro, entender que cada aluno tem um determinado perfil, cada um tem um potencial e uma necessidade, e entender a importância da avaliação. A minha avaliação, de maneira geral, é uma avaliação qualitativa. E aí sempre buscar instrumentos para avaliar durante o processo. Agora você também já falou um pouco da teoria, né? Incluindo aí na avaliação. Eu utilizo, assim, essa questão da teoria que eu utilizo, basicamente eu utilizo a pedagogia histórico-crítica. E aí eu tenho como referência o Paulo Freire, o Saviani, e uso alguma coisa aí para referendar o conteúdo, o coletivo de autores, né? Na educação física, essencialmente, eu uso como referência maior a professora Célia Tafarel. Então, são as minhas referências como professora. E aí, eu entendo a pedagogia histórico-crítica porque eu me identifico como uma professora marxista e aí eu não poderia fugir de trabalhar de maneira crítica. Né? Como você construiu a sua identidade profissional? Eu me formei na UFES em 2014 e eu tive a oportunidade de participar ativamente do movimento estudantil. E me envolver com a política foi crucial,
para eu chegar hoje aqui na escola de maneira muito crítica e muito consciente de qual é a realidade da escola e qual é a realidade que eu preciso transformar. Então eu, como professora, entendo que eu preciso transformar a realidade dos meus alunos, transformar, eu sempre brinco, eu falo, eu preciso disputar consciências, né? Então minha identidade profissional, com certeza, ela se concretizou muito em cima do movimento estudantil de educação física. Como foi o caminho, a formação e as suas experiências? Então, para além do currículo que eu vivi na UFES, tive duas questões que foram muito importantes para consolidar a minha formação profissional. Primeiro que foi a participação no movimento estudantil na UFES, no curso de Educação Física, e aí o engajamento político ele foi um divisor de águas para hoje eu ter uma consciência crítica e uma consciência do meu papel na escola, né? E outra oportunidade também foi que, desde que eu entrei na UFES, eu também era concursada na Prefeitura da Serra, em nível médio, era concursada como secretária. E é nessa mesma escola que eu trabalho hoje como professora, eu já era secretária. Então, eu trabalhei aqui 5 anos. Então, como secretária, eu pude ver muitas coisas, muitas falhas, muitos acertos. E eu acho que isso foi o diferencial que eu tenho para o pessoal que se formou comigo. O pessoal, além de ser mais novo, não viveu o movimento estudantil, não viveu a universidade com o que ela tinha para oferecer, viagens, congressos, pesquisas e a experiência que eu tinha também não como docente. Então, todas essas experiências elas foram muito importantes para constituir o que eu sou hoje como professora. Qual a concepção que você usa para aplicar o método na interclasse, nos seus jogos escolares? Então, esse ano, apesar de ter trabalhado esporte com eles através trabalhei o mega evento e trabalhei a Olimpíada e Paralimpíada. Só que como eu trabalho com a pedagogia histórico-crítica, eu passei muito longe da competição. Eu passei com eles pela experimentação de esportes ou prática que eles não conheciam. Então a gente trabalhou o rugby, o badminton, a gente partiu do contexto deles, de coisas que eles não conheciam. Trabalhei o goalball, trabalhei o futebol de cegos. Agora, não foi fácil, eu tive que negociar bastante, porque eles estavam um pouco acostumados com os professores anteriores. Então, foi uma negociação durante o ano todo. E trabalhei agora nesse último trimestre jogos, brinquedos e brincadeiras, trabalhando no resgate das brincadeiras locais. Então, em momento algum, a gente fez competição. Só que isso está enraizado, né? Tanto na escola quanto no cotidiano dos alunos. Então, não tive como fugir. Fiz agora que eu já encerrei meu conteúdo, eu fiz agora com eles o interclasse de queimada e de futsal. Tentei trabalhar um pouquinho fora do que eles estão acostumados. O futsal e a queimada eu não trabalhei com feminino e masculino, eu trabalhei com mistos, né? Então tinha que ter um número mínimo de meninas, número mínimo de meninos, né? Talvez hoje vocês não tenham muita percepção, são jovens, trabalhadores já, como o colega falou, talvez não tenham muita percepção. O que eu vou fazer? A gente só vai aprender de fato quando vocês estiverem dentro da escola. E lembra sempre do que eu falei. Professor é aquele que professa. A gente não está aqui mais para professar nada. A gente está aí numa era de... Todo mundo tem acesso à informação, né? Informação rápida. Então a gente está aqui para facilitar a relação de ensino-aprendizagem com os alunos. Então, assim, para vocês, estudantes, fácil não é. Vocês já estão na escola, alguns, né, estão estagiando. Vocês percebem as limitações, percebem as dificuldades, mas pensa sempre assim, tá bom do jeito que tá? Não, então eu vou fazer diferente. Que é só assim que a gente vai conseguir cumprir o nosso papel. Nosso papel, basicamente, é transformar a vida desses alunos. Eles não têm nada. O mínimo que você oferecer, você pode ter certeza que já vai fazer diferença na vida deles. Então, estamos aqui na escola Dom Helder Pessoa Câmara, mostrando o campeonato
interclasse na escola, onde as crianças estão assim muito animadas, estão felizes com o resultado, competitivo mesmo, e estamos assim ansiosos, né, com a pontuação final. Os alunos têm falado muito sobre o interclasse. O que tem sido mais falado na escola nesses últimos dias é sobre esse jogo. Hoje eles estão aqui jogando futsal e hoje está sendo o terceiro dia já de competição. Então é isso, pessoal. Está aí o interclasse misto, né? Meninas e meninos da Escola Dom Helder Pessoa Câmara. Tchau, tchau e até a próxima. E assim se encerra mais um Movimento em Ação. Tenha um bom dia e até a próxima.